Olá, pessoal! Vamos corrigir a questão 101 da prova azul do Enem de 2020. Uma população no momento A sofre isolamento em duas subpopulações, momento B, por um fator de isolamento. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar no momento D a situações D1 e D2. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo um processo de isolamento que acontece entre essas populações e, com o passar do tempo, surgem diferenças fenotípicas, ou seja, nas características que a gente visualiza desses organismos, e também diferenças nos genes, as diferenças que são chamadas de genotípicas. Perfeito. E aí, esse fator de isolamento, a partir de um momento, ele é removido e nós temos duas situações, a situação D1 e a situação D2. Na situação D1, a gente observa que permanecem sendo duas populações diferentes, enquanto que na situação D2, a gente vai ter uma única população nova, com diferentes características genotípicas e fenotípicas, depois que o isolamento se encerra. A representação indica que no momento D, na situação, vamos analisar cada uma das alternativas. D1, ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Não, a gente não está tendo um novo fator de isolamento geográfico, Aqui a gente está percebendo que, as duas populações diferentes, elas estão unidas nesse momento. Não tem mais uma barreira geográfica entre elas. Então, letra A, incorreta. Letra B, D1, existe uma única população distribuída em gradiente. Não, onde a gente vê uma única população é em D2. D1 nós temos duas populações diferentes. Então, em D1 nós temos a população 1 com suas características genotípicas e fenotípicas e a população 2 com suas próprias características genotípicas e fenotípicas. Então, letra B, incorreta também. Alternativa D. Em D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Não, em D2 nós temos uma única população. E a gente pode afirmar isso porque se a gente analisar essa imagem aqui com atenção, a gente vai perceber que os dois fragmentos ali que se voltaram a se unir, as duas populações que voltaram a se unir, elas estão representadas pela mesma tonalidade, então não tem diferença entre elas. Então, alternativa D, incorreta também. Alternativa E, D2, foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. Não, por quê? Bom, primeiro que a gente pode fazer uma análise do gráfico em si aqui, A gente tem aqui em A branco, certo? Então, a gente vai ter características fenotípicas e genotípicas diferentes das que a gente encontra aqui em D2, quando a gente já observa que está num cinza clarinho, tá? Então, aqui a gente tem sim uma diferença em termos de novos genes, novas características que a gente consegue visualizar depois desse processo aqui que a gente está interpretando. Então, letra E, incorreta. Sobrou quem? Alternativa C. D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Depois que você tem aqui esse isolamento, que deixa de existir e essas duas populações estão juntas novamente, elas não conseguem reproduzir entre si. Então, é esse isolamento reprodutivo que mantém as duas populações com características genotípicas e fenotípicas diferentes, tá? Por causa do isolamento reprodutivo. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa C.